Olá, sejam bem-vindos ao TV Infância, o programa que dá voz à criança, discutindo os temas nas áreas da educação, da saúde e da cultura. E hoje com uma professora super especial, Andréia Venciguem Pereira. Andréia, que é pedagoga, é pós-graduada na educação infantil e docência no ensino superior, e hoje vem falar conosco de um tema muito sério e muito importante, que é a importância do professor na educação infantil. Então, desde já, Andréia, muito obrigada por ter aceito o convite do TV Infância e conta para nós qual é a importância do professor na educação infantil. Bom dia, estou muito feliz e lisonjeada de estar participando do programa, até porque a professora Cirlanja, ela foi minha professora de faculdade, então é uma honra para mim estar aqui e falando de um tema que eu amo e é a minha vida, educação. Dentro desse contexto da educação infantil, a parte em que cabe ao professor, nesse primeiro momento, seria a parte de acolhimento, né, das crianças na escola. Uma vez que as crianças estão rompendo aquele laço com os pais, né, e perdem um pouquinho daquela segurança. Então, nesse primeiro momento, quando elas chegam no colégio, é o momento em que o professor vai ser o mediador daquela situação toda. Não no sentido de beijar, amparar, mas no sentido de acolher na escola. Muito interessante. E esse primeiro momento, inclusive, né, Andréia, que a ideia aqui é falar das crianças da educação infantil, ou da primeira infância, esse primeiro momento, inclusive, que as crianças chegam na escola, eles precisam muito desse professor que é afetivo, desse professor que encanta, que acolhe, que recebe com amor, com carinho, com respeito a criança, não é? Então isso é muito válido, muito importante. É o que elas estão procurando mesmo, né? No rompimento desse, né, laço com o pai. Elas estão procurando essa segurança e cabe ao professor mediar essa parte. É claro que dentro desse todo o contexto não é só essa parte a mais importante, tem a parte do conhecimento também, mas avançando por etapas, né, principalmente nessa parte de adaptação, a criança vai adquirir o conhecimento, que é um segundo passo, né, não esse do primeiro agora. Sim, muito importante. Agora, pensando nessa relação professor-aluno, em especial essa relação na educação infantil, tem alguns pontos, Andréia, que nós podemos observar e considerar como pontos fundamentais na relação professor-aluno? Sim. Para identificar se a sua criança está sendo bem acolhida e ela está, né, o professor está sendo mediador daquele sentimento, né, de insegurança que ela tem os pontos que os pais devem ficar bastante atentos. Por exemplo, a criança deve amar ir para a escola, né? Então você acorda feliz já para ir. Se a criança começar com alguns pontos onde ela começa a chorar, ela começa a inventar desculpas para não ir, cabe ali os pais observarem que alguma coisa está desajustada, né? Não necessariamente seja esse vínculo entre o professor, né, e o aluno, mas cabe, né, ficar um pouco mais atento e ampliar o olhar nesse sentido, e pesquisar, ir até o colégio, pedir para ficar um pouquinho dentro da sala de aula, né, entender, ou até mesmo ficar um pouquinho escondidinho, sabe, observando o seu filho, porque daí você realmente vai sentir o que está acontecendo. Exatamente, esses são pontos fundamentais e muito importantes. E nessa fase, a importância desse tema aqui com a professora Andréia, a ideia de que assim, nessa fase é a base do ser humano, como a gente sempre fala em aulas, inclusive, né, Andréia? Sim. É a base do ser humano. Portanto, essa fase é fundamental para vocês de casa, que são os pais, os professores que estão nos ouvindo agora e acompanham o programa. É uma fase, é a base, é o alicerce da estrutura humana. E esse alicerce, ele precisa ser muito bem feito. E quando eu digo muito bem feito, é que essa relação que a criança tem com a escola, com o professor, com o contexto de sala de aula, com o contexto da escola, precisa ser uma relação muito saudável, porque essa relação é que vai sustentar as futuras relações, inclusive as relações acadêmicas na vida desse ser humano que está ali, né, iniciando a sua vida acadêmica na educação infantil. Então precisa muito, muito mesmo que esse vínculo seja um vínculo saudável, que a criança tenha prazer em ir para a escola. Isso faz uma diferença muito grande. A gente sabe que, como pais, a gente também observa, como professor, que às vezes a criança não quer ir para a escola naquele momento, ou que prefere ficar em casa, enfim, ficar um pouco mais por N motivos.
Mas na maioria das vezes, a escola precisa ser um lugar prazeroso, um lugar gostoso, principalmente na educação infantil, não é isso, Andréia? É verdade. É importante essa troca entre o educador e a criança, né? Ele está procurando uma segurança. O educador, nesse momento, tem que suprir toda essa parte, para que essa criança tenha uma boa adaptação no colégio e ela consiga ser introduzida a outro contexto, que é a parte do conhecimento, né, dentro da escola. Ela seja introduzida às regras, ela seja introduzida à socialização, né, o brincar, porque nesse primeiro momento ela escolhe o professor como a troca do primeiro vínculo. Após ela estar adaptada dentro do colégio, ela vai se sentir mais segura para poder fazer a socialização, brincar com o amiguinho e trocar, e aí o conhecimento vai fluir mais naturalmente, né? E isso é muito importante. E o professor tem um papel de destaque para promover essa relação afetiva saudável na educação infantil. Andréia, você com a sua experiência, né, e aí pós-graduada também em educação infantil, que papel é esse que o professor precisa destacar na sua relação com a escola, na sua relação com a criança? Então, basicamente a interação entre um e outro. É você trocar não só o sentimento da segurança, mas também ele vê em você aquele porto seguro. Eu sei que é difícil sair da minha casa para ir para o colégio, mas quando eu chegar lá, eu vou ter a professora, eu vou estar segura, ela vai me passar tudo o que eu preciso. E depois eu sei que eu vou ter o meu pai de volta no final do dia. Então, assim, esse momento de escola é um momento mais do que prazeroso depois que você passa por esse primeiro momento, que é a adaptação da criança. Sim. E aí o pai fica seguro em casa e feliz, e a criança segura e feliz onde ela estiver, em casa e na escola. E é engraçado porque nesse momento você citou adaptação, então o nosso tema é a importância do professor na educação infantil. Mas a adaptação está dentro desse processo aí, dessa importância toda. E a gente observa, por exemplo, as crianças que estão em adaptação, né, agora falando um pouco até em relação à questão psicológica, é muito comum a gente observar que tem algumas crianças que sofrem, assim, no sentido de que choro, aquele choro penoso, que os pais ficam morrendo de dó, de deixar. Mas a própria ciência já mostra, já diz que é natural, por exemplo, que a criança muito pequena, que essa parte do cérebro que é responsável pela fixação da imagem, por guardar a imagem da mamãe que foi embora e a deixou na escola, em alguns casos ela é um pouco mais tardia, digamos assim. Então, às vezes, para a criança, a mamãe que saiu ali do seu campo de visão, a mamãe não pode, na cabecinha da criança, ela pode achar que a mamãe não vai voltar. No entanto, essa relação afetiva, segura, forte, saudável, que a criança tem com a mãe e depois vai ter com o professor no primeiro momento da escola, é que vai aos poucos ajudando a criança a se adaptar ali àquela situação, enquanto essa área do cérebro vai desenvolvendo. Porque se a gente pensar para nós mesmas como adultas, imagina você, uma pessoa que você ama muito, saiu do seu campo visual e você não encontrá-la mais nas suas memórias. E você achar que ela sumiu. Então é um sofrimento. E aí esse sofrimento, que é bem temporário, passa rapidinho, ainda bem. É verdade. Vai depender muito, por exemplo, da mamãe vir buscá-la certinho, da professora estar ali presente, estar demonstrando essa segurança para a criança, esse acolhimento. E é o que a Andréia falou no começo, não é só questão de bajular, de carinho, não é isso. Segurança tem muito a ver com a postura, inclusive com a postura firme do professor e dos pais. Isso traz muita segurança para as crianças. Verdade. Então essa relação precisa muito ser observada, né, Andréia? Então, o que eu sempre digo, não é o abraço, o beijo, que também faz parte, mas assim, não é necessariamente esses os valores.
Os valores são outros, são de proteção, de segurança, de amparo e de firmeza, sim, porque precisa estar firme até para sustentar essa situação inicial, né, da adaptação. E os pais têm que compreender que não é uma transferência de sentimento que é só deles, é um outro sentimento, é só a transferência do sentimento de segurança. Sim, né, que vai fortalecer o seu filho para ter uma aprendizagem muito rica depois, né, para outras partes que vão realmente agregar e muito na vida deles. Tem até uma parte que a gente faz quando a criança é muito pequenininha e entra no colégio, a gente faz uma brincadeira e coloca as crianças no chão e joga a bola para elas, assim, ó, papai vai embora, mas ele volta. Então devolve a bola para a criança. E assim, quando o papai vai embora e fala tchau na hora que deixa na creche ou no colégio, então você fala, olha, lembra da bola? O papai foi embora, mas o papai tá voltando. A bola vai e volta, e assim vai. Então, assim, é uma coisa só de figura, mas é o que acontece na realidade com eles, né, assim. Então, assim, cabe ao professor que ele entenda que ele é um mediador, essa fase vai passar, né, e que ele tem que fazer da melhor forma possível para dar essa segurança que a criança precisa, e também o pai ir embora seguro e feliz de ver que seu filho está lá e está se encaixando no meio, né, assim, faz toda essa parte do contexto. Isso é muito importante, e esse exercício do brincar, a bola vai, a bola volta. E é algo bem interessante que depois do intervalo eu vou dar um exemplo de como Sigmund Freud explica essa relação de segurança dos pais. Então vamos para um breve intervalo para acompanhar os nossos apoiadores e voltamos já. Olá, bem-vindos de volta ao TV Infância, o programa que dá voz à criança. E hoje com a Andréia Venciguem Pereira, com o tema a importância do professor na educação infantil. E antes do intervalo nós falávamos da questão das brincadeiras que colaboram com a adaptação. E a Andréia citou a brincadeira da bola. A bola vai, a bola vem, a mamãe vai, a mamãe vem, ou o papai vai, o papai vem. E eu prometi que ia contar uma atividade do Freud também. Então, Sigmund Freud, uma época, Andréia, visitando a filha dele, observou que o neto dele chorava em desespero, porque a mãe saiu para fazer as tarefas dela. Saiu de casa e fechou a porta e saiu. E o Freud observava que o neto, ao chorar nesse desespero todo, que a mãe foi embora, quer dizer, achava que a mãe talvez nunca mais fosse aparecer,
ele usava um carretel e jogava o carretel. Alguém ia lá, pegava de volta o carretel. Ele jogava de novo, pegava, ele jogava. Como o exemplo da bola, vai e vem, vai e vem. Então o que Freud concluiu, observando e analisando o seu neto? Ele concluiu que ele estava psiquicamente trabalhando essa tensão, trabalhando essa questão da mamãe que vai trabalhar e que volta, do papai que vai trabalhar e que volta. Então, essa adaptação, ela é muito importante e precisa mesmo encontrar meios que auxiliam. Às vezes uma brincadeira tão tranquila como essa da bola que você citou, colabora imensamente para um processo que pode durar mais ou pode durar menos. E nós sabemos também que é uma fase da vida que a gente precisa usar muitas linguagens, né? A linguagem visual, a linguagem artística, a dança, a música, a linguagem racional e a linguagem da brincadeira. E nessa fase, a brincadeira ela é um meio de comunicação com as crianças, que é um meio de comunicação fundamental. Então vale muito a pena investir nessa relação de brincar e, claro, né, na medida do possível também, que essas mamães e os papais que voltem no horário combinado, porque também já observei crianças que às vezes os pais, todo mundo vai embora, fica uma, duas, quando não é esperado, né? Quando é esperado tudo bem, mas depois a mãe chega todo dia, tá horário. E aquele horário ela não chegou, então ela vê o amiguinho que sempre sai junto com ela, chegar, a mãe chega, o pai chega, e ele fica. Então não é o tempo, não é ficar sozinho, mas é a criança observar, porque as crianças são extremamente inteligentes e percebem tudo com muita tranquilidade e sentem isso, expressam isso, quando não sabem falar, expressam chorando, não é isso, André? É verdade. Você pode até ter como exemplo que alguns pais mostram no relógio que às vezes tem, né, na colégio. Eu vou embora agora, mas eu vou voltar nesse determinado horário. E aponta no relógio. Eles são tão espertos e eles estão lá, observando. Exatamente quando dá naquele horário, se a mãe não voltou, aquilo é uma decepção. Então é melhor não prometer aquilo realmente que você não vai poder cumprir para a criança. Exatamente. Né? Então, assim, e essa forma do brinquedo, ela é essencial, porque assim, você tira, né, você passa para o concreto aquilo que realmente acontece no abstrato, né? Exatamente. Então, sua mãe está indo embora, mas ela está voltando, ela volta para te pegar, você não vai ficar no colégio. Mas desde que o pai e a mãe tenham que entender que tem um horário para isso. E aquele horário tem que ser respeitado. A criança faz todo sentido para ela cumprir. Uma vez que ela está lá para aprender também outras coisas, que inclusão a regras, né, essas outras coisas. E o horário está fazendo parte daquele contexto, mesmo que aleatoriamente. Né, assim. E todo esse processo de adaptação também, esse processo todo que nós estamos falando aqui, tem muito a ver com a importância e o papel desse professor nesse momento de buscar essa adaptação de uma forma mais segura e mais saudável. Então, o papel do professor, a postura do professor, essa relação dele compreender, por exemplo, que eu acho muito importante, André, que a sala de aula não é o único espaço de aprendizagem. Verdade. Que existem vários, né? A escola deve ser o espaço de aprendizagem. Os lugares da escola, os espaços da escola precisa ser o lugar de aprendizagem, não apenas a sala de aula. Então o professor também ter essa postura, ter essa possibilidade e ter essa visão desse tempo que a criança precisa, que é dela, né? Esse tempo, por exemplo, na hora do lanche, ela precisa ter um tempo para tomar, o tempo é dela. O tempo não é só do relógio, o tempo é da criança também que a gente tem que respeitar. Exatamente. A criança, principalmente os pequenos, eles têm um tempo diferente, né, do nosso. Eles levam mais tempo para comer, né? Eles levam mais tempo para se organizar, sair da sala com a lancheira, com o seu material, né, arrumar a mesa. Então, assim, temos que respeitar esse momento deles, né? E aproveitar os espaços para ensinar também é importante, né? Assim, depois desse primeiro momento que o professor conseguiu romper, né? Criou um laço afetivo com a criança, trouxe segurança, é o momento de oferecer, né, tudo que a escola tem para oferecer, a parte do conhecimento. E o conhecimento está em todos os lugares do espaço, né, do espaço escolar, assim. Então, né, o professor é mediador em todo momento. Né? Às vezes as pessoas acham, e é muito comum isso, André, infelizmente, em algumas situações, as pessoas acham que o conhecimento ele está ali na sala de aula. Não, para tudo. O conhecimento está desde que a criança está em todo momento, está em todo lugar o conhecimento. Não está só na sala de aula e nem só na escola.
inclusive nessa relação. Então a criança entrou na escola, ali já começa o aprendizado, ali já começa rotinas, já começa horários, já começa o caminho da criança, do portão até a sala de aula já é um aprendizado, do portão até adentrar-se na escola efetivamente, já ocorre ali momentos de aprendizado. Então isso é muito importante, muito sério, cabe aqui a nós discutirmos isso, porque para muitos professores, para muitas abordagens inclusive, o processo de ensino e aprendizagem ele está focado quando a criança tem acesso ao material pedagógico. Isso é um equívoco muito grande, porque a aprendizagem ela está o tempo todo, ela está aqui conosco, ela está o tempo todo em todo lugar. Cabe aos professores, por exemplo, na escola, saber entender isso e conduzir esses momentos no sentido de conduzir mentalmente, não conduzir a criança necessariamente, mas de conduzir isso dentro de uma lógica dos processos de ensino e aprendizagem. Verdade. Por isso a elaboração de um plano de aula, de um estudo, né, é tão eficiente, né? Você vai se apropriar de tudo que pode dar conhecimento, e tudo pode dar conhecimento, né? Então, esse primeiro momento que é criar o laço afetivo com a criança, atendê-la, né, na sua insegurança. Depois vem o segundo momento que é dentro do colégio, né? Trazer conhecimento em todos os espaços possíveis. Claro que o material didático e o é super importante, é muito importante. Mas não é o único. Não é o único. E assim, a criança, a partir de tudo isso, ela está aprendendo em todos os momentos. Então, se você puder ter essa consciência como educador, né, de que a todo instante você está tendo uma troca, essa criança vai crescer com um mundo de possibilidades, né? Assim, a escola tem que aprender a lidar com isso. E, claro, contar com os pais, né, contar com todo o quadro do colégio. É um processo que não é só do professor, mas é de toda a equipe. Todos que fazem parte do colégio precisa ter essa noção da importância desse processo para a criança, desse processo de adaptação, da importância desse olhar da criança, desse respeito ao tempo dela. E isso é muito sério e muito importante. E quando eu digo isso, a Andréa tocou no ponto de o plano de aula, o semanário, são coisas fundamentais, os materiais pedagógicos, tudo isso é muito fundamental. Mas nós precisamos ter clareza que antes de todas essas coisas, as escolas, a maioria sabe disso, né? Mas às vezes alguns pais ficam mais ansiosos, preocupados com o conteúdo, outros preocupados com outras questões. Mas em primeiríssimo lugar, nós precisamos primeiro acolher a criança. A criança primeiro precisa se sentir integrada, inserida nesse espaço, na escola, nesse espaço de aprendizagem. Quando ela se sente integrada e segura, aí sim a gente vai para uma próxima etapa, que é a etapa, por exemplo, dos processos mais didáticos, dos processos mais pedagógicos, porque ajudar a criança a se sentir segura é extremamente pedagógico, é extremamente importante do ponto de vista, né, de que não é um corpo que está ali, mas é uma criança que tem uma integralidade muito grande, inclusive que ela tem, né, ela tem uma formação, ela vem de uma família, tem seus gestos, seus modos, seus costumes, tudo isso precisa ser visto e ser respeitado pelo professor na hora no momento das atividades, seja elas quais forem, não é isso, Andréa? A humanização, né, dentro da educação, essa é a palavra. Antes de tudo, né, nós somos humanos e precisamos ter esse acolhimento. E a partir daí, né, vem a parte de conhecimento, de ensinar valores, de introduzir as regras, de dividir o espaço e socializar. Então, assim, uma vez que o professor entender que há um período em que a criança precisa se adaptar, pronto, ele não determina o tempo também, porque umas levam mais, outras levam menos, né, assim, mas ele vai ser superado, isso vai definitivamente acontecer. O conhecimento e a parte pedagógica, nesse outro sentido, nessa segunda etapa, vem posteriormente a esse, né? Sim, exatamente. E depois, até o final do ano e ao longo vai criar um laço de afetividade tão bonito, que pode ser, né, continuado. Próspero academicamente, psicologicamente, porque o que todos os pais querem é que seus filhos sejam felizes na escola, que sejam felizes na vida. É isso que nós desejamos para os nossos filhos. Claro,
mas isso tem um preço, no sentido de preço afetivo, que existe um tempo para isso, para planejar isso, para organizar, para ter paciência, para ter tolerância e muita sabedoria, para saber lidar com essas questões da infância, que são lindas, mágicas e fundamentais. Andréia, para a gente ir finalizando aqui, o professor também precisa observar alguns, sem dúvida nenhuma, não é? Pontos importantes que precisam ser observados, que as crianças precisam desenvolver. Então, não há avaliação na educação infantil, avaliação de aprendizagem, claro, não é? Mas há sim uma avaliação em relação ao desenvolvimento, que é uma via de mão dupla. É uma avaliação no sentido de que espera-se algumas coisas, pedagogicamente falando, cronologicamente falando, e que isso não tem uma regra, porque é muito ímpar, é de cada sujeito, é de cada pessoa. Haja visto as habilidades e as inteligências múltiplas, então não dá para você esperar ao mesmo tempo que todo mundo faça as mesmas coisas. Mas tem algumas questões que você, como professor, observa que são fundamentais para que as crianças desenvolvam nesse primeiro momento da vida, Andréia? Sim. Então, como estamos falando desde o começo, o primeiro momento seria você romper essa parte, né, do sentimento com os pais e transferir ao professor. Fez essa parte do acolhimento, né, da segurança, vem a parte, né, de conhecimento. Então, nessa fase de 0 a 6 anos, o importante é a socialização, como eu disse, é importante o convívio, né, entre eles, a introdução às regras, que a criança entenda também que, assim, existe esse momento de ir e vir, e que os pais entendam que há uma troca de afetividade, não de sentimento, e que eles tenham tolerância, né, nesse sentido. A criança também tem que adquirir a coordenação motora, então vamos partindo para outros, né, caminhos. Vão adquirir domínio sobre a fala, né, sobre a escrita, mesmo que moderadamente, né, assim. Mas é importante que os pais tenham essa paciência, que a escola entenda que esse momento vai passar e que o professor englobe tudo isso e ampare seu aluno, né? Muito bem. Assim. Andréia, muito obrigada por ter participado aqui do TV Infância com esse tema muito importante. Foi uma honra mesmo receber você aqui conosco. A honra foi minha de estar ao lado da minha professora e participando hoje de um programa dela. Só tenho a agradecer. Muito obrigada, e vocês de casa, muito obrigada por nos acompanhar, e até o próximo TV Infância.